vamos falar sobre lei. O que é uma lei? A lei é uma norma legislativa escrita e obrigatória que regulamenta a sociedade de acordo com o interesse dessa. Então, a lei é uma norma obrigatória imposta à sociedade. Processo legislativo. Vamos falar então sobre processo legislativo, como funciona. A gente inicia pela iniciativa. A iniciativa, ela cabe a algumas espécies. Tem vários tipos de iniciativas. Vamos falar sobre membro ou comissão da Câmara dos Deputados, membro ou comissão do Senado Federal, membro ou comissão do Congresso Nacional, presidente da República, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, procurador-geral da República e até mesmo cidadãos. Todos esses, dentro dos casos específicos, eles podem tomar iniciativa de uma lei, de criação de uma lei. Esses casos específicos estão todos previstos em lei. Por exemplo, aqui no artigo 61, parágrafo 1º, fala dos que são iniciativas do presidente da República. No parágrafo 2º, fala sobre a Câmara dos Deputados e como que inicia um projeto de lei. 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas que concordem com esse projeto de lei para dar a iniciativa. Aí, da iniciativa, a gente vai para a discussão e aprovação. Então, a discussão vai começar na Câmara dos Deputados e aí eles vão aprovar. Ou, no caso dos projetos de lei criados no Senado, a discussão vai começar lá na Câmara do Senado, para depois ir para os deputados. Revisão. Então, aí o projeto de lei vai para outra Câmara. Se é um projeto da Câmara dos Deputados, vai para a Câmara do Senado. E, se for do Senado, vai para a Câmara dos Deputados, para fazer a revisão desse projeto de lei que teria sido aprovado inicialmente. Sanção e veto. Acaso que concluir a votação, vai enviar o projeto de lei ao presidente. Aí o presidente vai possuir um prazo de 15 dias para se manifestar, para aprovar o projeto de lei ou vetar ele. Caso esse prazo de 15 dias passe e o presidente não se manifestou, a lei vai ser aprovada. E aí, caso o presidente vete, ele vai enviar novamente às câmaras e essas câmaras podem fazer uma rejeição do veto com maioria absoluta e com prazo de 30 dias para aprovação. Então, eles podem rejeitar o veto do presidente, desde que votem essa rejeição do veto. Promulgação. O presidente vai ter 48 horas para se manifestar a respeito do projeto de lei. Caso não se manifeste, esse serviço vai passar ao presidente do Senado por mais 48 horas. Caso ele também não se manifeste, vai passar ao vice-presidente do Senado por mais 48 horas. E assim vai para que seja promulgado o projeto de lei. E aí ele vai ser publicado pelo Diário Oficial da União. E assim, o projeto de lei vira uma lei. Quais são as espécies legislativas? A Constituição Federal. Tivemos várias constituições federais no nosso país. É um dos países que teve mais constituições federais no mundo. Ok? E é
a lei maior, digamos, né? É a lei que comanda todas as outras leis. É a lei de maior poder no país. As emendas, a gente não pode simplesmente criar uma Constituição Federal nova a cada nova lei que a gente precisa adicionar. Então, o que a gente faz são emendas. A gente emenda a Constituição Federal adicionando alguma lei nova, com a mesma força da Constituição. As emendas elas podem ser criadas por diversas formas, que está lá no artigo 60. Quem propõe, aqui, a Câmara, o presidente, assembleias legislativas. Como propõe, o que propõe. Não pode aqui, propor a respeito da forma federativa do Estado, sobre o voto, sobre a separação dos poderes, sobre os direitos e garantias individuais. E aí, se a proposta de emenda for rejeitada, numa mesma sessão legislativa, não se pode discutir ela novamente, só na próxima sessão legislativa. Porque trata de um assunto muito sério e muito forte. Uma emenda, ela tem um poder muito forte. Então, tem que tomar um cuidado superior a respeito das emendas. Leis complementares são leis infraconstitucionais que complementam a Constituição, que auxiliam no entendimento das normas constitucionais. Tá? Leis ordinárias são as leis comuns, Código Civil, Código Penal, todos os códigos, as leis em geral, Lei Maria da Penha, por exemplo. Leis delegadas são as leis criadas pelo presidente da República em determinadas situações. Medidas provisórias também são medidas criadas pelo presidente da República em casos de relevância e urgência. Por exemplo, durante a Covid federal foram criadas medidas provisórias de modo a garantir a segurança da saúde no nosso país. Decretos legislativos são decretos do legislativo para o legislativo. São decretos de poder do legislativo que não necessitam de sanção e veto do executivo e vão tratar sobre os temas citados no artigo 49, que são temas de competência exclusiva do legislativo, que cabem a eles. Resoluções são atos vinculados à própria atividade do Congresso Nacional. Então, vai tratar da mesma forma que os trabalhadores têm a CLT, o Congresso Nacional tem as resoluções, ou seja, vai tratar dos serviços do Legislativo. Interesses como delegar competências ao presidente da República, suspender leis consideradas inconstitucionais pelo STF, complementar ideias de leis. Decretos do Executivo são decretos com força de lei que não passam pelo Legislativo e que dão transparência ao Executivo, ou seja, também vão tratar do Executivo e por isso não precisam passar pelo Legislativo. Os decretos podem ser regulamentares, que dizem como aplicar determinadas leis, ou não numeradas, que tratam de um objeto concreto. Hierarquia das normas. Quando tratamos de hierarquia das normas, a gente vai analisar doutrinas, mas o mais comum de ser aplicado é o entendimento de Kelsen. Kelsen, ele fez uma pirâmide de hierarquia das normas. E aí a gente vai colocar a Constituição Federal. Lá no topo, as emendas e tratados sobre direitos humanos. Em segundo lugar, as leis complementares, leis ordinárias, delegadas, resoluções, todas as outras formas ali abaixo.
decretos regulares, portarias e, por fim, normas individuais, que são normas de cada pessoa, digamos. Por exemplo, eu gosto de tomar café com leite. Isso é a minha norma individual. Está abaixo de todas as outras normas. LINDB. A LINDB, que é a lei... Vamos lembrar. LINDB. LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela é uma lei complementar que auxilia no entendimento das leis brasileiras. Que ela vai falar sobre como funcionam essas leis, como vai funcionar a publicação e a vigência delas, a vigência da lei no tempo e no espaço, a aplicação de normas estrangeiras, a revogação da lei, a abrogação, derrogação, critérios, antinomia jurídica, mas tudo isso a gente vai estudar em momento oportuno.